Fonte Arcada, porquê? Porque, efetivamente, foi a primeira doação que foi efetuada aos cavaleiros do templo, ainda eles não eram formalmente existentes enquanto ordem. E quando estamos a falar de templários, nos dias de hoje, há muito romantismo, muitas falsas verdades que são assumidas como verdades intrínsecas e, efetivamente, há uma série de questões que é necessário esclarecer, repondo a verdade, porque essa também era uma das funções, um dos propósitos dos próprios cavaleiros templários. Ao longo dos séculos, a sua imagem foi progressivamente envolta em camadas de especulação, gerando uma tensão entre a realidade e a ficção mitificada. Essa construção cultural contribuiu para uma percepção distorcida, ainda cativante, da sua verdadeira natureza e propósito. A investigação sobre a Ordem do Templo exige um esforço muito grande, metodológico, essencialmente confirmando fontes, procurando aquilo que muitas vezes só está na memória e conseguindo ler os sinais daquilo que eles nos deixaram também escritos, não só na pedra, mas também na memória coletiva do povo. Uma das questões é de que forma surgiu esta ordem singular que fundiu numa mesma identidade os dois estratos mais relevantes da sociedade medieval, o religioso e o militar. Mas para conseguirmos perceber, efetivamente, o que é que sucedeu, temos que nos reportar a épocas muito anteriores à ocupação, e quando falamos essencialmente na Península, a toda a história da Península, que foi sempre uma história muito controversa e muito envolta em guerras, invasões, mas que deixaram de um modo muito marcado na nossa cultura, na nossa memória, coisas que ainda nos dias de hoje nos marcam enquanto povo. A Península foi invadida depois da queda do Império Romano por uma série de outros povos, os francos, os ângulos, os saxões, os vândalos, os visigodos, os lombardos, os hunos, uma infinidade muito grande, e na Península deixaram essencialmente marcas muito marcantes, muito definidoras do que iria ser depois as nossas culturas, principalmente a portuguesa e a galega, com a ocupação visigótica. É precisamente nesta passagem que vai transformar a sociedade e com as invasões islâmicas vai alterar e fazer de marcar também uma realidade que tem a ver com o poder ou a transformação feudal, com um suzerano, ou seja, uma personagem que se intitulava como o Senhor Supremo de uma determinada região, e as outras duas forças, a religiosa e a trabalhadora, ficava, de certo modo, principalmente a trabalhadora, dependente desse mesmo suzerano, ou seja, a sociedade ficava muito estratificada. No meio destas convulsões todas, a Igreja é que se suplantou sempre e acabou, de certo modo, por condicionar não só a atuação do poder secular, mas essencialmente detentora de todo o conhecimento científico, religioso,
o que era veiculado era pura e simplesmente, eu não diria censurado, mas escolhido pela própria Igreja, e a sociedade estava toda ela muito vincadamente marcada pela própria religiosidade que é patente durante a Idade Média. O que é que vai acontecer com as invasões árabes, com as invasões islâmicas? Toda a parte do continente da Península é praticamente conquistada pelo Islão, fica um pequeno réstiu no topo da Península Ibérica, nas Astúrias. Todo o resto do território, praticamente até o que é hoje em dia o território de Portugal e de Espanha, estava sobre o domínio islâmico. Mas, no entanto, com uma característica muito vincada também, é que toda esta ocupação permitia, de certo modo, uma certa liberdade em termos de religiosidade. As pessoas mantinham na mesma a religião, ou poderiam exercer a sua religião católica, desde que pagassem tributo. Ou seja, estávamos essencialmente na altura das invasões ou da ocupação da Península pelo Islão, numa sociedade tributária. Século XI, há essencialmente uma grande alteração no Concílio de Clermont, em que o Papa Urbano II pede e exalta as pessoas a fazerem a retoma dos lugares santos da Palestina, e desenvolve-se o movimento das cruzadas, com todos os contornos que já são conhecidos subejamente da maior parte das pessoas. O que é que acontece na Península Ibérica? A partir das Astúrias também há uma movimentação em termos de reconquista e de tentar recuperar territórios que antigamente estavam ocupados pelos visigodos, marcadamente a ocupar o território, e há a tentativa de recuperação dessa mesma região. Ao mesmo tempo, todo o desenvolvimento que é feito a partir dos movimentos reformistas da Igreja, e principalmente com um dos movimentos da Ordem de Cister, em termos de uma reforma que fosse combater, de certo modo, os devaneios das próprias camadas religiosas que se estavam a adulterar, e essencialmente expressa no lema da Ordem de Cister, do ora e labora, ou seja, ora e trabalha. Isto vai levar a que parte de todo o desenvolvimento em termos de ocupação nas próprias cruzadas, de uma figura que muitas vezes não é recordada com o devido respeito, e que tem a ver com a gênese dos próprios cavaleiros templários, que é o Duque de Champagne, Hugo, que precocemente vai à Palestina. Ele faz uma série de viagens à Palestina, 1104, 1107, 1114, 1118 e finalmente em 1124. É precisamente o Duque Hugo de Champagne que vai permitir o desenvolvimento da Ordem de Cister, quando faz a doação do território onde vai ser implantado o primeiro mosteiro, digamos assim, por Bernardo de Claravaux, e que vai permitir uma ocupação significativamente em termos dos territórios da Europa, da França, todos os reinos que estão a ocupar a parte
este da Europa e principalmente depois em Portugal e Espanha. Na ordem, não há registros efetivamente do que é que acontece entre 1118 e 1127, que é quando formalmente, pelo menos a maior parte dos escritos documentam a ordem, e só a partir de 1127, precisamente, é que o de Payens, desculpem, que era um vassalo de Duque de Champagne, vem à Europa para tentar recolher donativos para o seu instituto, que já estaria a atuar na Palestina, e diz-se com o intuito de proteger os peregrinos no seu percurso entre o Mediterrâneo e a Cidade Santa. Custa um bocado a crer que poucos cavaleiros, mesmo com um grande número de elementos no seu séquito, conseguissem efetivamente fazer essa mesma defesa. No entanto, para percebermos todos estes desenvolvimentos e porque é que em Portugal se vai muito precocemente aparecer a Ordem do Templo, porque ela já está documentada desde 1122, quais foram as razões que levaram ou que permitiram a esta implantação em território nacional. E aquilo que vamos verificar é que nesta altura, com as invasões árabes, estamos a falar de 1130, sensivelmente, entre o ano 1000 e 1130, com as invasões, toda a Península Ibérica vai ficar ocupada e progressivamente no Reino das Astúrias, onde já se desenvolve o Reino de Leão e de Castela, há uma zona tampão, digamos, terra de ninguém, onde, com uma implantação visigótica muito grande, vai aparecer uma região que é designada por Anésia e que vai ter uma importância enorme na continuidade daquilo que vou continuar a referir. Eu perdi-me aqui. O que é que vai acontecer? Neste momento há uma série de ações a decorrer, não só em termos de alteração do território, como em termos da própria mentalidade. É fundamental para conseguirmos entender todo este movimento, a partir do século IX, o aparecimento dos restos mortais de Santiago e que vai desenvolver um polo importante em Santiago de Compostela e o seu bispo e depois arcebispo, que é Elmires, que vai ser uma peça fundamental no desenvolvimento de toda a história da Península. O que é que vai suceder? Progressivamente, com o avanço dos reinos cristãos para o sul, vai-se alterando a implantação de uma sociedade feudal em relação a uma sociedade tributária que era o que estava vigente na altura, e a Anésia é uma dessas mesmas regiões. Com a queda de Córdoba, em 1031, os reinos cristãos fazem o seu movimento de reconquista para sul, e aquilo que vamos começar a verificar, peço perdão, é um retalhar dos reinos de todo o território
norte da península, com a implantação do Reino de Leão, o Reino de Castela, depois uma série de outros reinos que progressivamente vão progredindo para sul, e a alteração em termos de território que vai levar a que em 1096, estou a avançar rapidamente por causa do tempo, em 1096 a situação é sensivelmente esta. Temos perfeitamente definido um reino da Galiza, um reino de Leão e de Castela, estamos já no tempo de Dom Afonso VI de Leão, e toda a região que depois vai ser doada ao conde Dom Henrique e a Dona Teresa, esta filha de Dom Afonso VI, e que vai subdividir, digamos assim, toda esta região que estaria já debaixo do reino da Galiza, ou embora ainda sujeita ao reino de Leão, mas que estaria a ser governada por um primo do conde Dom Henrique, um dos três que vieram em auxílio no movimento das cruzadas também em relação à península, e que vai permitir que toda esta região seja retirada em termos de governo a Dom Raimundo e a Dona Urraca, e é aqui que é feito, eu peço desculpa, nós quando falamos das doações que foram feitas ao conde Dom Henrique e à Dona Teresa, temos a ideia do território nacional. Aquilo que efetivamente foi doado foram as terras de Portugal. Atenção, que não há nenhuma fonte documental que refira este território como Condado Portucalense. O Condado Portucalense é anterior, estamos a falar do século IX, século X. Toda a documentação que existe fala ou em terras de Portugal e terras de Coimbra. Esta é uma das alterações significativas daquilo que está a suceder em termos de desenvolvimento e transformação administrativa também. Estamos a falar de alteração de uma unidade que era considerada o território. A Négia é um desses territórios. Temos aqui três, essencialmente, grandes marcos, que é a Négia e as terras de Santa Maria, que correspondem, grosso modo, a todo o território a sul do Rio Douro, e as terras de Marnel, imediatamente abaixo, antes da zona de Coimbra. Estes dois territórios foram aqueles que foram doados à Dona Teresa e ao conde Dom Henrique, e a situação em 1111, 1112, fruto de todo um arranjo em termos de alianças e desalianças, porque com muita facilidade as pessoas mudavam de partido. O conde Dom Henrique também guerreou a Dona Urraca, aliado a Afonso I de Aragão, e posteriormente partidário de Dona Urraca. O que é certo é que em 1110, 1111, numa dessas mudanças, astutamente, e isto é essencialmente por intervenção da Dona Teresa, todo este território que está aqui mais escuro foi passado, em termos de aliança com a Dona Urraca, para uma corregência com o conde Dom Henrique e a Dona Teresa. Reparem, praticamente todo o território, ou correspondente ao território que eles já tinham, mais que dobraram
o território existente. O que é certo é que, em 1111, o conde Dom Henrique falece em Astorga e, curiosamente, na sua história, aparece uma das primeiras referências, embora não especificamente, à cavalaria, que tem a ver com o que ele transmitiu ao seu filho, Dom Afonso Henriques, o infante. É evidente que esta história é escrita muito mais tarde, e ele, com 3 anos, certamente não perceberia ainda toda a intencionalidade daquilo que o pai, pelo menos do que é dito, lhe quereria transmitir, mas que lhe transmite essencialmente 2 verdades fundamentais que estão presentes em toda a cavalaria, principalmente a cavalaria templária. Ser sempre verdadeiro, nunca fugir à verdade e defender sempre os mais fracos, os oprimidos. E nunca desrespeitar os seus compromissos. Isto está textualmente dito na história do conde Dom Henrique. Ora bem, 5 minutos. Rapidamente, para avançar e perceber porque é que a doação de Fonte Arcada foi efetuada. Nós estamos perante 3 grandes problemas. Primeiro, as divisões em termos de alterações administrativas dos territórios para as terras, que são, uma tem a ver com uma sociedade tributária, a outra tem a ver com uma sociedade feudal, pura e simplesmente. Depois, uma guerra muito grande entre a Igreja, principalmente entre Santiago de Compostela e Braga, com um episódio caricato, o designado pelo piedoso latrocínio, em que o Dom Guelmiras vem a Braga roubar descaradamente todas as relíquias que existiam em Braga para as levar para Santiago de Compostela. Curiosamente, só foram devolvidas a Braga por volta dos anos 30 do século passado. Por isso, vejam, quase 8 séculos de diferença. E depois tem a ver também com um problema em termos religiosos, mas com grande influência em termos da sociedade, entre o rito romano e o rito moçárabe, que estão vincados, o rito moçárabe na zona de Coimbra, o rito romano na zona mais a norte do Douro. Curiosamente, e tem a ver com depois a união da Dona Teresa com a família Trava a partir da morte do conde Dom Henrique, e nós temos muita tendência, pelo menos aquilo que nos ensinam nos bancos da escola, da existência de uma traição enorme. Nós temos muita dependência, já desde o início do século XI, da família Trava, que faz toda a sua influência no território que depois vem ser o território nacional. A família Trava era uma das famílias mais poderosas da Galiza. O conde Pedro Froilás foi o aio de Dom Afonso VII, por isso filho da Dona Urraca e do Dom Raimundo, por isso neto de Afonso VI, que vai suceder depois à sua mãe. E, curiosamente, há uma série de famílias notáveis portuguesas que estão ligadas diretamente à família Trava. Um deles é o aio de Dom Afonso Henriques, o Egas Muniz, que no seu segundo casamento foi casado com uma senhora da família de Trava. O que é que vai possibilitar isto? A Dona Teresa, muito sabiamente, tinha necessidade de se juntar a alguém com poder, não só económico, mas
poder real, e a família Trava parecia essencialmente uma dessas possibilidades, e tinha a ver precisamente também com a guerra entre o Dom Pedro Froilás, aio de Dom Afonso VII, e a Dona Urraca, que entretanto era a rainha de Leão e Castela, porque pretendiam não só o reino da Galiza para o futuro Dom Afonso VI, como também o casamento da Dona Urraca com o Dom Afonso I de Aragão poderia pôr em causa a perda de todo aquele território para a zona de Aragão. Há uma série de conflitos, o Conde Dom Henrique é participante efetivo nesses conflitos. A questão que se coloca tem a ver com Fontarcada, que fica em Póvoa de Lanhoso, ou Fontarcada Penafiel. Eu vou só terminar. Só para justificar, e efetivamente isto terá que ser depois abordado, eventualmente publicado, ele já está escrito. Fontarcada, Póvoa de Lanhoso, era pertença da família dos Lanhoso já desde o século X. Por isso seria muito improvável que tal acontecesse a doação da Dona Teresa daquele território aos irmãos do Templo de Salomão. Por seu lado, a zona de Fontarcada Penafiel tem uma justificação em termos das possíveis invasões árabes, com todo o envolvimento. Não nos esqueçamos que em 1117 os árabes passaram Souro, devastaram toda aquela região, sitiaram Coimbra, e toda esta zona da Anésia, ou da antiga Anésia, onde se situa a região de Penafiel, é uma possível penetração. Já tinha acontecido no século IX, em que a Anésia tinha sido completamente devastada pelo Almansor, em que há uma pequena brecha entre a Serra do Caramulo, a Serra do Saqui, o Monte Muro, que permite toda esta penetração e travessia do Douro, que na altura era um obstáculo muito, muito grande, e toda esta zona estaria fortemente defendida não só pelas terras de Santa Maria, como pelas da Maia e as de Grijó, o que tornaria improvável toda esta passagem. Poderia eventualmente acontecer a passagem rodeando a Serra da Estrela, mas seria muito, muito improvável, porque todas estas movimentações necessitariam de um grande desenvolvimento em termos de obtenção de bens, e toda esta zona era completamente despovoada ou esparsamente povoada, o que não permitia o abastecimento das forças invasoras. Curiosamente, e para terminar muito rapidamente, muito sucintamente, a doação de Fontarcada engloba 18 doações para além da Dona Teresa. Todas essas doações eu perdi aqui. Perdi aqui o mapa. Todas essas doações, que foi uma das coisas que eu nunca vi desenvolvido, perceber onde é que eram as doações e quem eram os doadores, aquilo que vamos verificar é que a maior concentração das doações se situa precisamente no território da antiga Anésia. Temos doações na Galiza também, temos doações junto à Serra da Estrela, mas 8
das doações são precisamente na terra de Penafiel, a antiga Anésia, e, curiosamente, dos doadores, nós vamos ter 5 doadores que pertencem diretamente à família Trava, entre o Fernão Távora, o irmão Bermudo, que casou com uma filha da Dona Teresa. Temos mais 2 doadores diretamente ligados à família Trava, nomeadamente Maria Troilas, que na tradução feita no próprio documento onde vamos buscar a doação inicial que está transladada, erradamente é traduzido por Mário Troilas, não é nada mais, nada menos do que Mónia Froilás, irmã de Pedro Froilás, o aio de Dom Afonso VII. E grande parte dos outros doadores pertencem a uma das famílias mais notáveis do território luso, que é a família Sousa, nomeadamente com 5 doadores dessa mesma família. É uma das famílias mais antigas desta região, que já tem ligações às Presúrias e a Vimerpers. Por isso, uma família muito, muito antiga no território, já desde o século IX. A justificação que eu apresento aqui tornar-se-ia enfadonho, e não há tempo para explanar cada um destes doadores. A investigação que levei a cabo prendeu-se precisamente com tentar perceber quem é que era cada um destes doadores, quais os seus interesses, qual a sua área de inserção no território, quem eram e que ligações é que teriam entre eles. O que é certo é que, muito sabiamente, a Dona Teresa soube levar a bom termo esta mesma doação. Nos territórios da Galiza, os territórios que foram doados situam-se onde posteriormente se vão situar as bailias templárias. E, passando muito rapidamente para a parte final, porque o tempo assim o exige, efetivamente, todo este território que foi doado aos templários, diga-se numa altura em que os templários ainda nem sequer eram conhecidos na Europa, mas nas doações já estão designados como os freiras do templo, e que posteriormente vão levar eu só queria mostrar aqui. Estava a falhar aqui o mapa, peço perdão. Esta é a situação no final do reinado de Dom Afonso III, em que toda esta região é implantada com possessões templárias e estava a falhar aqui o mapa, desapareceu, peço perdão. Vamos verificar que todo este território até à Europa,
todo ele é pontuado por bailias ou comendas em que os templários conseguiam atravessar todo este território até a Itália, passando sempre por terras que pertenciam à Ordem dos Templários. Há, efetivamente, um desenvolvimento muito grande. Quero ir só já para o final, para terminar, peço desculpa pela demora. Toda a história, e nós temos obrigação de repor esta mesma verdade, que são essencialmente uma das responsabilidades de todo o cavaleiro templário, que é manter, defender, repor, manter e defender estas memórias. É efetivamente necessário que tudo isto venha de um modo muito verdadeiro, se bem que a verdade a esta distância às vezes é muito difícil de conseguir fazer, mas passados estes 9 séculos, felizmente o espírito cavaleiro ainda perdura, qual corrente ininterrupta, nos cavaleiros da atualidade, que são os continuadores de uma obra que ainda não se cumpriu totalmente. Aquilo que os templários almejavam, de certo modo, era a unidade de uma sociedade, não aquilo que estamos a verificar nos dias de hoje, que pura e simplesmente por questões monetárias, por questões de posse, se desfaz com muita facilidade povoações, pessoas, bens, em detrimento de uma coisa que não tem justificação, que é pura e simplesmente o poderio económico. Nós temos que ser muito para além disso, temos que ter uma elevação muito superior, e essa é a nossa obrigação. Eu peço desculpa, fazer toda esta apresentação em 30 minutos num estudo que levou quase 10 anos a fazer é difícil, mas agradeço a vossa participação, o vosso interesse. Muitíssimo obrigado.